Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo bem? Boa noite, professor. Estamos. Boa noite, alto, claro e bom tom. Muito bem. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo. E vocês, como estão? Cada dia melhor. Se melhorar, fica melhor, melhor ainda, viu? Bem, professor. Beleza. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, vamos retomando aqui nossas aulas. Pois bem, então estamos no nosso assunto Constituição. Já passamos ali pelas primeiras partes, em que a gente viu as matérias constitucionais, em que a gente viu as classificações de Constituição. E agora estamos em outra etapa, que é essa que diz respeito às concepções de Constituição. E a gente começou a ver aí, na aula passada, a primeira concepção de Constituição, a primeira ideia que se tem aí de Constituição ao longo da história dessa nossa disciplina, certo? Ok, avisado. E aí a primeira corrente, a primeira concepção que aparece é a do Ferdinand Lassalle, a concepção sociológica da Constituição, em que a gente viu na aula passada que aí há um tratamento muito mais focado na parte sociológica, na parte das relações sociais, da interação entre os vários estratos da sociedade, para que se tenha ali o que vai ser considerado pelo autor Ferdinand Lassalle como Constituição. Essa visão do Lassalle, portanto, por ser mais visando os aspectos sociológicos, ela acaba sendo uma ideia que está mais ligada à noção do ser do que do dever ser, como a gente viu na aula passada. Com isso, a Constituição aqui, na visão do Lassalle, não vai ser algo abstrato, mas vai ser algo concreto, vai ser algo que está ali na sociedade. A isso ele se refere como Constituição como resultado das forças sociais. Aí está. Quando ele vai falando sobre as forças sociais, aí ele usa essa palavra-chave, essa expressão-chave, que são os fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade. Então, Constituição para o Lassalle vai ser essa, né, vai ter relação com essa interação entre os chamados fatores reais do poder. Então, Lassalle leva em consideração a Constituição real, a Constituição que existe e que está naquela sociedade, e não uma Constituição abstrata que esteja só escrita numa folha de papel. Essa é a ideia básica que o Lassalle coloca aqui, como vimos na aula passada. E daí a gente evoluiu para ver o que seriam os fatores reais do poder. E os fatores reais do poder dizem respeito às relações de interação entre diferentes fatores sociais e diferentes classes sociais, como ocorre em cada sociedade, né? Na realidade das coisas, no mundo real, é assim que funciona. Para que uma sociedade funcione, é preciso, de maneira minimamente organizada, é preciso que se tenha uma relação harmônica entre os diferentes aspectos sociais, entre os diferentes fatores sociais e as diferentes classes sociais. Claro que aí nós analisamos na aula passada a visão de mundo do Lassalle do século XIX. Então, aí estão aspectos que o Ferdinand Lassalle ressaltou lá nos 1860, mais ou menos. Mas, claro que essa ideia pode ser adaptada para os dias atuais, como eu fiz na aula passada, trocando aí monarquia pelo presidente, né, o rei pelo presidente, a aristocracia pelas classes mais ricas e assim por diante. Só que, claro, não podemos ir muito além nisso, já que o Lassalle, como eu falei também na aula passada, ainda não estava preocupado com as pessoas mais pobres, os miseráveis, os excluídos em geral.
Então, ele só vai até os operários, até a classe trabalhadora. Daí em diante, ele não tem essa preocupação em estabelecer relações de interação entre essas outras categorias de pessoas. Então, nessa relação de interação, numa relação dinâmica que existe dentro da sociedade, temos aí essa convergência de fatores, os fatores sociais e as classes sociais. Entre fatores sociais que podem influenciar na criação de uma Constituição e na própria Constituição, na própria vivência da Constituição, aí nós temos fatos sociais, políticos, econômicos, religiosos, jurídicos, etc., dando-se sempre um enfoque, né, uma ressalva maior aos fatos sociais, já que o Lassalle, desde o início, dava a entender que a Constituição seria o resultado das forças sociais. E em relação às classes sociais, aí, as diferentes interações, desde a classe social mais alta, desde as pessoas que exercem o poder, até aquelas que estão na base, fazendo ali o trabalho mais braçal, o trabalho também intelectual, mas aqueles que são os trabalhadores, como o Lassalle coloca ali, em especial a pequena burguesia, ou seja, os pequenos comerciantes, os donos de pequenas fábricas, de pequenas propriedades rurais, os pequenos agricultores ou pecuaristas e os operários. Então, na visão do Lassalle, é essa relação de interação entre os diferentes fatores e as diferentes classes sociais que vai compor aquilo que ele vai chamar de fatores reais do poder. E aí, como eu já mostrei na aula passada, para o Lassalle existiriam dois tipos de Constituição. Na verdade, aqui é só uma divisão mais didática para dizer que a Constituição jurídica depende da Constituição real. Na verdade, é isso que acontece. Porque se o Lassalle leva em consideração o mundo do ser, ou seja, aquilo que efetivamente existe na sociedade, aquilo que deve ser, que é a norma jurídica, como vocês já devem ter aprendido isso na teoria geral do direito, a norma jurídica, o dever ser, vai ter que estar, no caso aqui da teoria do Lassalle, subordinado ao que é, o que existe de verdade. Então, nessa análise do Lassalle, na parte já final do seu livro, ele aponta a existência de dois tipos de Constituição, que para ele, só uma dessas espécies vai realmente ser a mais importante, a outra vai ser dependente dessa espécie mais importante. Então, a Constituição real e efetiva é a que corresponde aos fatores reais do poder. Então, todo o desenvolvimento da teoria do Lassalle foi para defender que a Constituição que realmente deve ser obedecida é essa primeira, né? A Constituição real e efetiva, e a jurídica, a escrita, a que está lá na folha de papel, tem que corresponder exatamente e igualmente ao que existe na sociedade. Essas relações de interação entre os fatores sociais e as classes sociais. Se isso acontecer, ótimo. Essa Constituição jurídica e escrita está de acordo com a Constituição real e efetiva, e ela vai ser uma Constituição forte, vai ser uma Constituição que vai estar sendo obedecida pelo povo, pelas instituições, pelo governo, etc. O problema vai estar quando essa Constituição jurídica e escrita não estiver de acordo com o que a sociedade é. E aí, nesse caso, o Lassalle dizia que a Constituição só poderia ter dois caminhos. Ou ela ia se adequar à sociedade, ou ela teria que ser refeita. Então, o Lassalle não trabalhava com a hipótese de que a sociedade tem que se adequar à Constituição, né? A hipótese é que as hipóteses dele sempre levavam em consideração a prevalência do que estava acontecendo na sociedade, das interações sociais, né? E o que tiver lá como norma jurídica, como direito escrito, tem que se adaptar à sociedade. Então, ou a Constituição vai se adaptar de alguma forma, ou ela vai ter que ser refeita para se adequar àquilo que ele chamava de Constituição real e efetiva, que para o Lassalle era a verdadeira Constituição, a Constituição real e efetiva, certo? Mas aí, lembrando que eu falei disso aí na aula passada, isso não quer dizer que o Lassalle defendia a Constituição costumeira, porque ele sempre colocava a necessidade de se ter uma Constituição escrita. Só que a Constituição escrita tem que corresponder ao que existe de fato na sociedade, senão ela não tem validade, ela não tem força. Essa é a ideia básica do Lassalle. Aí eu
li para vocês esse trechinho aqui do texto dele, né, da página 33 do livro A Essência da Constituição, e falei no final da aula sobre a crítica principal feita pela doutrina, até hoje, à concepção do La Salle, já que ele analisa a Constituição, que é um fenômeno muito amplo, sob apenas uma de suas perspectivas, né? Então, ele acaba, apesar de que ele fala lá de fatos religiosos, jurídicos, econômicos, etc., mas, no final das contas, ele vai fechar essa teoria para analisar apenas as questões mais ligadas à sociologia. E esse é apenas um dos aspectos que são fundamentais para que se compreenda a Constituição. Mas existem outros, e esses outros foram meio que deixados de lado pelo La Salle. Então, essa é a crítica, de que ele reduziu a teoria dele a apenas um dos aspectos da Constituição, enquanto que a Constituição deve ser vista numa perspectiva muito mais ampla, como a gente vai ver na sequência. Então, essa foi só a primeira das 4 concepções. E a gente vai construir a ideia da concepção atual, a concepção que é utilizada hoje pela doutrina, a partir dessas ideias desses autores. Diante disso, e diante de tudo que falamos na aula passada, pergunto: alguma dúvida até aqui? Ok. Agora deu para entender melhor? Professor, ia deixar para fazer o comentário no final, mas como o senhor perguntou agora, tá de parabéns a redução da sexta para a quinta marcha, entendeu? Eu, em particular, o Berini, consigo absorver melhor dessa forma. Parabéns mesmo. Porque quando a gente tem que pegar a reclamação, não é uma crítica destrutiva, né? É uma crítica para que a coisa melhore para as duas partes. E para mim, assim, está excelente. E por mim pode continuar desse jeito. Inclusive, nessas interrupções, para justamente verificar como é que anda o nosso aprendizado. Parabéns mesmo. Ok, mas é isso, né? Aqui a ideia é que seja uma via de mão dupla. Então, eu preciso saber do que vocês estão aí sentindo do outro lado, porque a gente não está na aula presencial. Então, na presencial, eu consigo ver vocês, eu conseguia, né, ver a expressão, eu conseguia detectar ali o que estava acontecendo. E assim não dá. Então, é preciso realmente que vocês se manifestem quando tem alguma dúvida, quando precisa, né, dessa sintonia fina. Então, tá ótimo. Vamos continuar assim. Ainda mais olhando para a tela sem ver ninguém, né? Aí o cara não sabe em que marcha tá, né? Exatamente. Eu estou vendo você hoje, pelo menos. Daqui a pouco chega mais gente aí que liga a câmera, aí já é um alento, né? Porque o resto é só vendo realmente imagens congeladas. Mas já estou acostumado. Bom, então, essa é a primeira concepção. Como eu tenho dito a vocês, essa ideia toda é aqui colocada... Espera aí, tá? Eu estou passando aqui, mas não é porque eu quero, não. É porque o Zoom colocou uma janela aqui no meio da tela. Estou tentando tirar essa tela para algum lugar. Se clicar ela e levantar, não sai, não? Clica nela. Deixa eu tentar aqui. Deixa ela reaparecer. Ela ficava em cima, não atrapalhava, mas agora ela vai atrapalhar. Ela está no meio. Não sei se aparece isso para vocês aí. Está aparecendo. Se der Aparecendo. de segurar. Está aparecendo. Eu estou tentando tirar isso, mas não estou conseguindo, não. Será que não entrando de novo, professor, não sai? Vou tentar. Tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, vocês veem aí um tutorial de como é que tira isso enquanto eu estou dando aula. Porque não estava acontecendo isso, né? Só agora que estava não. Pronto. Acho que não vai acontecer. Vamos ver, né? Se aparecer de novo, a gente vê aí como é que faz. Então, vamos seguir. Então, aqui, como eu estou dizendo a vocês, é a construção desses conceitos para que a gente possa ver mais à frente a concepção que vai prevalecer, a concepção atual. E aí a gente dá sequência e a gente vai ver agora a segunda concepção de Constituição, que é a chamada concepção política, certo? E o principal representante desta concepção foi esse cidadão aí que vocês estão vendo a foto, agora já é uma foto mesmo, né? Que a do La Salle foi mais um desenho do que uma foto. Aqui é uma foto do Carl Schmitt,
que viveu ali entre os anos de 1888 e 1985. Ele teve a vida mais longa. E o Schmitt era alemão, certo? Antes de falar sobre a concepção do Schmitt, vale falar um pouco sobre a vida do Schmitt, porque o Carl Schmitt foi aí, até hoje, né? Ele é considerado um dos grandes autores do direito constitucional mundial. Até hoje ele é mencionado nos livros de direito constitucional, em pleno 2021. Muitas ideias do Schmitt até hoje são seguidas, certo, pelos autores de direito constitucional. Muitas ideias que ele construiu, muitas teorias, até hoje são aplicadas. Porém, a teoria do Schmitt, ela tem alguns pontos que merecem ser destacados e lembrados, porque o Schmitt também teve alguns aspectos da sua vida profissional e pessoal que merecem ser lembrados, certo? Aqui no Brasil, acabou se criando um mito, e a gente já desfaz esse mito, de que o Hans Kelsen, que vocês já devem conhecer, né, o da teoria pura do direito, o Hans Kelsen seria um defensor de nazistas, ou que a teoria dele foi usada pelo nazismo e tal. E aí muita gente acaba confundindo, dizendo que o Kelsen era nazista. Nada a ver. Depois eu vou falar disso, né, mais à frente. A gente vai ver quem era o Kelsen e tal. O Kelsen, longe disso, não teria nem como defender o nazismo, até porque ele era judeu e ele fugiu para os Estados Unidos já para não ser pego lá pelos nazistas. Já no caso do Schmitt, foi diferente. O Schmitt era nazista. Inclusive, ele apoiou a ascensão do Hitler, e durante o governo do Hitler, ele fez parte do governo, né, da máquina do governo nazista. Ele não exerceu nenhum cargo mais importante, de primeiro escalão, mas ele estava lá na burocracia do regime nazista. E muitas ideias do Schmitt foram usadas e foram, inclusive, defendidas por ele próprio para que fossem usadas pelo Hitler e pelo governo nazista. Então, o Schmitt acabou sendo não só um incentivador, mas um participante ativo do governo do Adolf Hitler. Né? Então, foi nazista esse cidadão aí. Depois, aí, ele acaba, né, a história acaba tratando de colocá-lo no seu devido lugar. Depois ele vai mudando também de ideia, né, mas acaba que fica essa mancha histórica na reputação de Schmitt. Apesar disso, o Schmitt não foi esquecido pela comunidade acadêmica e até hoje ele é mencionado, tanto é que vamos estudá-lo aqui agora, tá? Vocês vão perceber que nessa concepção política, né, e nas teorias em geral, o Schmitt não vai fazer uma apologia ao nazismo. Em nenhum momento você vai estar lá lendo algo que ele vai dizer, o nazismo é bom, ou coisa do tipo, nada disso, né? Mas ele ele deixa algumas brechas, né? Ele abre algumas janelas, abre algumas porteiras. E é nesse caminho que vai sendo trilhado cada ponto que vai sendo mais à frente defendido lá pelo nazismo. Então, a gente não vai ver o Schmitt só agora, a gente vai ver aqui mais uma ou duas vezes nesse semestre algumas ideias do Schmitt, e vocês vão perceber que ele abre essas portas para que mais à frente essa teoria dele seja utilizada pelo governo nazista, inclusive com a autorização dele próprio. Né? Quando ele era consultado na época, ele, tá tudo certo, é isso mesmo, é esse o caminho que deve ser seguido. Então, era algo que ele defendia, e não só defendia, como ele vivenciou. Então, ele era um defensor aí do nazismo. E aí fica a pergunta, mas a gente vai estudar isso aqui, vai estudar o nazismo? Não. Né? A gente vai estudar a ideia do Schmitt, que pode ser utilizada hoje, ainda pode ser aproveitada. Mas vocês vão perceber que, volta e meia, vai haver alguma brecha que ele vai deixar aberta, e que essa brecha lá na frente, né, da história dele, aí vai ser aproveitada para que se dê espaço para que um regime como esse abominável, né, pudesse ter êxito lá na Alemanha e nas invasões aos outros países. Então, vale mencionar essa parte importante da história do Schmitt, para que não se esqueça quem era essa pessoa. E para a gente sempre lembrar que no direito, muitos teóricos que são apresentados aqui nas nossas disciplinas têm um passado bem manchado, porque eles defenderam coisas abomináveis também. Então, é preciso lembrar desses pontos para mostrar também quem foram essas pessoas, certo? Então, aí apresentada a devida biografia, mesmo que bem resumida, do Carl Schmitt. Agora a gente segue para ver aí um pouco sobre
a concepção política dele. O principal livro escrito pelo Schmitt, onde se encontra essa teoria, que a gente vai ver aqui, é essa obra chamada Teoria da Constituição, e que, curiosamente, até hoje, não tem tradução para o português. Então, quem estuda o Carl Schmitt aqui no Brasil, com mais detalhes, vai ter que ir lá para o original alemão, vai ter que ler a versão em inglês, e a mais próxima seria essa que eu coloquei aí a capa, né? O Teoria de la Constitución, que é a versão em espanhol do livro do Schmitt. Então, essa é a versão mais próxima que tem do português, certo? Porque não tem até hoje nenhuma editora brasileira publicou um livro traduzido para o português. Esse livro, né, específico do Schmitt, não foi publicado até hoje para o português, certo? Então, essas ideias que eu vou passar aqui para vocês são ideias que já foram traduzidas das obras do Schmitt, principalmente dessa aí, da teoria da Constituição. É daí que a gente extrai as bases da concepção de Constituição do Schmitt. O Schmitt, nesse livro, Teoria da Constituição, ele estudou ali no começo dos anos 20 do século passado, então ali em 1920 e poucos, o Schmitt estudou as constituições da época e, com base nisso, ele foi apontando a existência de sentidos para a Constituição. É a primeira parte do livro, né? Então, nessa primeira parte do livro, o Schmitt vai apontar esses sentidos para a Constituição, que ele vai apontar isso estudando outros doutrinadores, estudando outras doutrinas, outras teorias, e vendo as constituições dos outros países, não só a Constituição alemã da época. Então, ele vai apontar esses quatro sentidos de Constituição, vai criticar 3 deles e vai se associar a um deles. Aí, esse sentido que o Schmitt defende é o que a gente vai entender como a concepção de Constituição dele. Daqui a pouco eu mostro isso. Aí, na primeira parte, então, ele vai se posicionar em relação a essa questão dos sentidos da Constituição. E depois, ele vai explicar como seria a Constituição, ou como deveria ser a Constituição, na visão dele, né, na concepção dele. Lembrando que o Schmitt era, então, jurista, então já não era tão sociólogo quanto La Salle, então é uma concepção diferente, como vocês vão perceber, e o Schmitt tem uma ideia diferente. Então, como ele já está defendendo ali o direito, como ele já é um jurista, então ele já vai fazer uma análise mais voltada para o direito. E aí vocês vão perceber que essa análise vai ter um elemento também importante aqui, fundamental, que é o elemento político. E por isso que a concepção é chamada de concepção política. Mas ele vai levar em consideração já muito mais aspectos jurídicos, apesar de que o foco principal dele, no caso da Constituição, vai ser a questão política. E aí a gente vai entender melhor agora, na sequência, né, como o Schmitt chega a essa conclusão de que a Constituição vai depender da política para poder existir, ter força, ter validade e ser aplicada ali perante os governos e perante os cidadãos. Então, Schmitt vai apresentar, na primeira parte da teoria da Constituição, 4 sentidos para essa compreensão da ideia de Constituição. Os sentidos são esses. Eu vou passar, depois eu volto, né, para explicar. O absoluto, relativo, positivo e ideal. Então, são 4. Né? Absoluto, relativo, positivo e ideal são os 4 sentidos. Deixa eu voltar aqui, que a gente vai ver cada um deles detalhadamente. Então, lembrando, esses 4 sentidos aí do Schmitt, eles são baseados no estudo que o Schmitt fez das constituições da época e das doutrinas dos outros autores, né? Do que os outros autores desenvolveram na época como suas ideias de Constituição. Inclusive, ele vai fazer algumas críticas aqui a um grande desafeto dele, um grande rival, vamos dizer assim, que era justamente o Hans Kelsen. Né? A gente vai ver aqui mais de uma vez o embate entre o Hans Kelsen e o Carl Schmitt. E o Schmitt já vai criticar o Kelsen aqui de forma velada, de maneira indireta, num desses sentidos. Porque um desses sentidos aqui é o do Kelsen já, né? Adiantando. Mas, claro, a gente vai ver depois a ideia do Kelsen com mais detalhes. Então, o Schmitt já vai fazer aqui algumas críticas ao Hans Kelsen, porque eles tinham visões bem diferentes. Então, isso já vai começar a ficar claro aqui nessas ideias. Mas aí é isso, né? Então, os 4 sentidos são baseados nos estudos que o Schmitt fez
das constituições da época e também do que outros autores tinham desenvolvido como suas ideias de constituição. Aí ele vai apontando esses sentidos e vai fazendo as suas críticas, aqueles que ele não concorda, claro. Então, o primeiro sentido é o absoluto. Nesse primeiro sentido, a Constituição seria vista como um todo unitário, significando o próprio Estado em sua concreta existência política. Isso nas palavras do Schmitt. Nessa visão absoluta de Constituição, o Estado e a Constituição seriam elementos reciprocamente indispensáveis à sua existência. O que é que acontece aqui, então? O que é que o Schmitt observou quando ele detectou a existência desse sentido absoluto nos autores de direito constitucional da época? Ele notou que esses autores eles acabavam confundindo o conceito de Constituição com o conceito de Estado, Estado-país, né? Então, na visão desses autores, a Constituição e o Estado, eles eram a mesma coisa, eles acabavam sendo a mesma coisa. E um dependia do outro, ou seja, na visão desses autores, nesse sentido absoluto, só pode existir Constituição se existir um país, um Estado. E só poderia existir um Estado, um país, se houvesse a existência de uma Constituição. Então, acaba que, nesse sentido absoluto, você tem aí um conceito que vai servir para dois elementos, porque seria utilizado aí um conceito para definir Constituição e esse mesmo conceito ia servir para definir o conceito de Estado. O que não está certo, porque Estado é uma coisa, Constituição é outra. Isso vai ficando muito claro com o passar do tempo, porque o Estado é o país. Isso a gente vai depois ver isso melhor com a questão dos conceitos de Estado, nação, povo, mas o Estado tem essa questão da composição da população, né, dos povos, nações, etnias, etc., do seu território, do seu idioma, tem umas características, né, que vão levar à definição do Estado. Enquanto que a Constituição, a gente já viu, né, é a norma fundamental, é um conjunto de normas, de regras, de princípios, que vão servir para determinar ali como funciona o Estado, como funciona a sociedade, como funcionam os poderes. Mas a Constituição não é o país. O país é uma coisa, o Estado. A Constituição é outra coisa, diferente. Então, quem segue esse sentido absoluto acaba se confundindo e acaba levando em consideração que Estado e Constituição seriam a mesma coisa e que só poderia existir Estado se houvesse Constituição e só poderia haver Constituição se houvesse Estado. Aí, na época, lá nos anos 20 do século passado, ou seja, há um século, o Schmitt já dizia, não é verdade, né? Esse sentido absoluto não tem aí uma base tão forte. Por quê? Porque os conceitos de Estado e Constituição são diferentes, como eu mostrei agora a vocês, e tem mais. Estado e Constituição podem existir independentemente um do outro. Ao longo da história, se a gente for observar, já existiu, na maior parte da história da humanidade, já existiram, estados sem Constituição. Né? Se você for olhar lá atrás, as grandes civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, Pérsia, os hindus, os antigos chineses, e assim por diante. Todos eles existiram sem Constituição. Né? Todos se formaram como estados antigos e não tinham Constituição. Já na era medieval, os feudos, os reinados e tal, também não tinham Constituição. A Constituição é uma invenção moderna. Ela só vai aparecer ali depois da independência dos Estados Unidos e depois da Revolução Francesa. Aí é que a gente vai ter essa identificação, Estado com Constituição. Mas, mesmo assim, na era moderna, na nossa era atual, isso ainda não é uma coisa 100% certa. Por quê? Lembrem-se sempre daqueles 3 países que eu menciono aqui. Vocês já sabem quais são, né? Quem diz aí quais são os 3 países que eu sempre menciono aqui que não têm Constituição escrita? Lembra aí, gente. Seria o próprio Estados Unidos?
Não, os Estados Israel, Unidos têm. Escrita? Reino Unido, Reino Unido é um deles. Israel e Nova Israel, Zelândia. Isso, Israel e Nova Zelândia. Então, tem 3 países hoje, 2021, que não tem Constituição escrita. Então, veja, pode existir Estado sem Constituição? Pode. Até hoje tem 3 que ainda, né, existem aí sem Constituição escrita. Então, é possível? Sim, é possível. E pode haver Constituição sem Estado? Pode também. Algumas comunidades autônomas, algumas regiões do planeta que querem ser independentes ou que ainda não tiveram reconhecimento como países, podem ter uma Constituição, mas ainda não são considerados estados, países. Palestina. A Palestina tem uma Constituição, mas a Palestina não é um país. Alguns países já reconheceram a independência da Palestina e tal, mas a comunidade internacional como um todo ainda não vê a Palestina como um país independente de Israel. Hoje, a Palestina seria uma região autônoma do Estado de Israel. Então, a Palestina tem uma Constituição, mas não é um país. Então, pode ter Constituição sem Estado? Pode. Né? Outro é Taiwan. Formosa, né? Aquela ilha que fica lá no sul da China, que seria a parte capitalista da China, vamos dizer. Ou a parte rebelde, como os chineses chamam. Então, você tem ali o Estado chinês e tem Taiwan. Taiwan tem uma Constituição e tal, mas a China não reconhece Taiwan como um país. Seria também uma região autônoma. Então, Taiwan tem Constituição, mas não é um Estado soberano, não é um país. E assim vão acontecer outros tantos lugares, mundo afora, que vão ter ali pequenos territórios com Constituição, mas que não são vistos ainda como Estados. Né? Ali na região da antiga Iugoslávia, o Kosovo ainda não é reconhecido como um país pela Sérvia, então tem um problema lá também. Eles têm Constituição, mas ainda não são considerados um país. Então você pode ter, isso existiu sempre na história, né, dos estados e das organizações dos países, de haver constituições em determinados lugares que não são estados. Então, a existência do Estado não depende exclusivamente da existência de uma Constituição. E a existência da Constituição também não depende exclusivamente da existência de um Estado. Era isso que o Schmitt já queria apresentar lá nos anos 20 do século passado. Esse sentido absoluto de Constituição, ele acabou sendo colocado por alguns autores como um sentido possível, mas o Schmitt não via a possibilidade desse sentido absoluto ser a concepção de Constituição correta, porque haveria essa confusão entre Constituição e Estado, quando você observa que o Estado e a Constituição são 2 institutos diferentes, certo? O Estado está mais ligado à questão de território, povo, organização política, enquanto que a Constituição está mais relacionada à questão das normas jurídicas que servem para organizar o Estado, mas não vão servir para criar o Estado. Geralmente o Estado ele é criado antes da Constituição, inclusive. Certo? Só nesses casos aí das comunidades, dos territórios que não são países, que você vai ter uma Constituição que vem antes do Estado. Mas, geralmente, os Estados, né, os governos soberanos, eles aparecem antes, depois é que vêm as Constituições para tentar regulamentar aquelas relações entre o povo e o governo e as relações dentro da sociedade. Certo, gente? Até aqui, tudo certinho? certinho. Beleza. O segundo sentido de Constituição que o Schmitt apresentou é o chamado sentido relativo. Nesse segundo sentido, a Constituição é vista como uma lei em particular, certo? Segundo aí a ideia do Schmitt. Seria vista como uma norma suprema e última do ordenamento jurídico. Vocês, se já prestaram atenção no Kelsen, no Hans Kelsen, já começam a perceber que essa é uma ideia que vem lá do Kelsen. Não é só dele, mas o Kelsen é um representante dessa ideia. E eu já disse agora há pouco, né? O Schmitt não batia muito bem com o Kelsen. Eles não concordavam em várias coisas e eles travavam grandes debates. Só que estamos falando aqui dos anos 20,
dos anos 30 do século passado. Naquele tempo não tinha Instagram, naquele tempo não tinha YouTube, naquele tempo não tinha TikTok, nem outras redes sociais. Então, não tinha como fazer debate lá pelo chat, né? Pelo privado, enfim. Esse debate era feito por artigos que eles publicavam, livros, e isso, às vezes, a resposta vinha 2, 3, 4 anos depois. Não vinha como hoje, 2, 3 segundos depois. E ainda tem gente que reclama, eita, demorou a responder, não foi? Então, não era bem assim na época, né? Era o fuxico via pombo correio. Pombo correio ainda era mais rápido, viu, se brincar, do que a resposta aí pelos artigos científicos. Então, era dessa maneira que eles debatiam, né? Então, o Schmitt, ele acabava que não concordava com muita coisa, ou quase nada, do Kelsen. E aí, nesse ponto, o Schmitt não vai, claro, concordar com a ideia do Kelsen e de outros autores. Então, nesse sentido relativo, a Constituição é vista como uma lei em particular. Vocês já devem ter estudado no semestre passado, quem está no segundo período mesmo, Teoria Geral do Direito, e lá vocês devem ter visto isso, né? As espécies de lei. E a Constituição é vista como uma lei em particular, ou seja, uma das espécies de lei, não é isso? Só que a Constituição não é uma lei qualquer. A Constituição é vista sempre como uma norma suprema, que está acima das outras. E a norma última, porque ela vai ser ali o fundamento básico de todo o direito. Essa é uma ideia que é desenvolvida pelo Kelsen, como a gente vai ver na próxima concepção. Mas o Schmitt não concordava com isso, certo? O Schmitt não concorda que a Constituição é uma lei em particular, uma norma suprema, uma norma última, porque o Schmitt não via na Constituição uma origem jurídico-normativa. O Schmitt vai ter uma outra ideia sobre Constituição, que é a ideia política. Então, ele não vai entender a Constituição como algo que vem do direito e apenas do direito, como uma norma jurídica que vai fundamentar as outras, que é a ideia do Kelsen. A ideia do Schmitt é diferente, como a gente vai ver na sequência. O Schmitt não defende a origem da Constituição vinda do direito, especificamente, única e exclusivamente. A ideia que o Schmitt terá é diferente, certo? Então, por essa razão, o Schmitt não vai ter como concordar com esse segundo sentido, porque, nesse segundo sentido, a Constituição vai ser vista sob um viés puramente jurídico, normativo, que era mais ou menos a ideia do Kelsen. E a ideia do Schmitt é diferente, ele não defende esse ponto de vista. A ideia que o Schmitt vai utilizar é outra, que é a do sentido político, certo? Isso aqui vai ser visto melhor na sequência, quando a gente analisar a teoria do Kelsen, tá? Aqui é só a crítica, por enquanto. Depois a gente vai ver com detalhes a ideia do Kelsen. Até aqui deu para entender mais ou menos porque o Schmitt não concorda com o Kelsen? Sim. Ok. Aí temos o sentido positivo, que agora eu só vou ler, tá? Porque falta 1 minuto e meio, não dá para explicar tudo agora, não vou correr. Então, vou ler e, na volta, eu explico. Mas vocês já vão colocando essa leitura na cabeça para ir pensando no que o Schmitt queria dizer. Então, sentido positivo do ponto de vista político. Constituição como resultado de uma decisão política fundamental de uma unidade política, a nação, derivada de uma vontade política já existente. Só uma coisinha para explicar que vai dar tempo. É o seguinte, sentido positivo. Lembrem-se disso. O positivismo não é só jurídico, tá? Existem vários tipos de positivismo nas ciências. Positivismo antropológico, sociológico, político, jurídico. Então, esse é um tipo de positivismo, é o político, certo? Então, não confundam o positivismo do Schmitt com os outros, porque esse positivismo que a gente vai ver aí na sequência é o político. Dito isso, vou ali para o intervalo e já volto. Me esperem aí que eu já volto, tá? Até já.